Eu queria agradecer o convite, queria agradecer a chance de estar aqui, queria agradecer o esforço que o Laércio, meu compadre, fez enorme para poder mudar um pouco minha agenda e estar com... E quando eu vejo um CBCE voltando às raízes, aqui a São Caetano, eu fiz de tudo e estou aqui com o maior prazer. Fui conspirado porque os humores eletrônicos não são da nossa geração, então a apresentação que a lição de casa me obrigava a fazer para apresentar a vocês foi de alguma maneira prejudicada, mas o professor Luiz, sempre brilhante, conseguiu comigo salvar, enquanto nós percebemos esse pequeno problema eletrônico. E eu espero que a gente possa conversar, porque, independente das imagens, a história do CBCE, embora nesses 30 anos, nos últimos anos, ele não esteja dentro da casa, essa história não sai dos nossos genes. E nós temos o DNA do CBCE muito bem colocado, e uma vez DNA, as gerações passam, os tempos passam, mas o compromisso fica. Não necessariamente fisicamente falando, mas um compromisso, no caso aqui, intelectual, e até no caso também, até romântico com a instituição. Nós somos de uma época dos sonhos, e os sonhos eram muito importantes, e vocês também são. Vocês, na maioria aqui jovens, vocês aí no virtual, que estão nessa hora da noite assistindo, é porque só pode ter muitos sonhos, e nós criamos que aqueles que não sonham já morreram, e por isso, naquela época, nossos sonhos eram um pouco diferentes de vocês nesse momento, mas aquela geração sonhava no mundo que tinha chegado à Lua, no mundo que tinha Beatles, no mundo que tinha pessoas como essa cantora, que naquele momento tinha uma das frases mais bonitas, que hoje provavelmente não seria sucesso, porque ela cantava em uma das suas canções, e vocês podem procurar, que está na banca do jornal, que saiu a semana passada, que naquele tempo mais valia ser mendigo do que ladrão. Só para vocês terem um contraste do que é uma geração, o compromisso dessa geração antiga dos dias de hoje. Era uma época de repressão. Era uma época de repressão que acontecia na Tchecoslováquia, que Jan Palach, que acontecia na China, tinha para todos os gostos, e acontecia aqui também. É uma época que os militares, o Milor Fernandes, brilhante, em 1976, falava, o ano que vem, o novo ano está aí, vai ter 365 dias, vai ter 12 meses, vai ter 52 finais de semana, a não ser que as autoridades resolvam diferente. Então, esse foi um período que marcou muito a geração que fundou e criou. Eu estou contando o contexto e o cenário para vocês entenderem como nasce esse colégio e como é que foram as dificuldades. Eu queria, de alguma maneira, também corrigir que talvez não foi tudo deixado sem fazer. Eu acho que ficou muito por fazer, até porque vai continuar precisando muito fazer. É uma época de sombras em que nós já tínhamos não só um Papa sendo atentado, nós tínhamos os primeiros movimentos lá nos muçulmanos, e nós tínhamos um Martin Luther King que foi assassinado. Só para dizer 3 daquele período. Uma época de distorções, em que uma Copa do Mundo foi vastamente utilizada pelos militares de plantão para dizer da hegemonia de um sistema político que avançou de um projeto Brasil potência futebolística para um Brasil potência olímpica, de onde, e aí começa a história mais próxima ao CBCE, surgiu a necessidade de, para sair um Brasil potência olímpica, buscar informações, e se pensava então que se buscasse em 1972 suas razões de Mark Spitz, que seria o Phelps da geração de vocês, por que ele conseguiu as 7 medalhas nos Jogos Olímpicos, bastaria procurar aonde ele treinou, e se diz mandando os enviados especiais deste país, que a geração antiga sabe que eu chamo de Ilhas Tonga, mandou representantes da Ilha Tonga a descobrir nas Américas onde estava o segredo, e olha que Mark Spitz treinava numa universidade onde tinha um laboratório que tinha uma esteira rolante. Nada mais linear do que nós precisarmos de diversas esteiras rolantes para o projeto goberiano de potência olímpica que estava aqui de plantão. Para isso, precisamos aparelhar as universidades onde não se discutia nutrição na atividade física.
onde não se discutia crescimento e desenvolvimento, onde se tentava comprando Jägers, 2 unidades, por unidade federada, que os senhores e seus avós pagaram impostos para manter, assim se fez o que era um projeto olímpico, tentando, por decreto, terminar a nutrição, e por outro, falar que nós somos nação olímpica. Nesse ambiente de 4 grandes centros de pesquisa, nesta cidade surgiu um centro de pesquisa que foi o Celafisques. E aí vem um pouco da nossa ligação, porque, sim, nós tínhamos muitos sonhos. E esses sonhos nasceram antes, para vocês entenderem, não é que Celafisques vem do nada. Ele vem de um grupo de jovens que formou um clube nessa cidade com o nome de Tijucuçu. Esse clube tem o nome da cidade que antes tinha esta cidade o nome, porque isto chamava-se Sítio do Tijucuçu. Para marcar bem claro que éramos jovens, mas tínhamos compromisso e não esquecíamos da história. Isso é um grupo de jovens que, a partir de então, conseguiu juntar outras pessoas, colegas que estão neste auditório hoje e que criou as Olimpíadas Colegiais. O Laércio, o Emédio, a Sandra, os 4 fundadores do colégio que estão presentes, foram 4 extremos participantes desta Olimpíada. Com eles eu aprendi muito, deles eu aprendi muito. E com isso nós fomos amalgamando os nossos sonhos, as nossas discussões. Até o ponto que não bastaria ficar lá na quadra discutindo ou simplesmente na CME. E criamos um simpósio lá no Teatro Santos Dumont, um simpósio que foi o primeiro da edição que está chegando a 31, daqui a 3 semanas, lá no Rebouças. Esse primeiro simpósio tinha mais palestrantes do que ouvinte. Era uma coisa incrível, que a gente tinha que se revezar rapidamente para sair sentar, pelo menos para o cara que falasse no cartão desagradável. Com certeza o Lino e o Fernando teriam que descer, porque senão ia ficar mais gente aqui do que lá. As coisas foram passando, o tempo, o simpósio avançou, e esse clube foi crescendo e criou dentro dessa Olimpíada, das coisas que se fazia, porque é bom lembrar que isso era na época da repressão, que 3 estudantes não podiam estar juntos, que precisaria autorização alvará para poder reunir. E as escolas se reuniram, e vocês estão vendo a festa, porque nós aprendemos nada melhor do que com o inimigo aprender o seu veneno. E já que esporte era cultura, pelo jargão, e já que esporte era saúde, vamos reunir a moçada, e essa era a razão. Se criou um plano de esportes, baseado naqueles jogos, né? E nesse plano de esportes, mais uma vez, vocês estão vendo alguns colegas que conosco criaram tal de plano esporte. O homem da mídia desse nome chama-se Laércio Pereira. E esse plano criou as escolinhas de esporte, muitas escolas, eu não vou falar sobre isso. Mas é importante que nesse plano de esporte se criou, a partir das escolinhas, a ideia que precisava se avaliar, que precisaria se estudar como é que se cresciam essas crianças ou não. E a partir disso é que surge, então, uma possibilidade de a gente avançar aí para um centro de pesquisas, um laboratório de aptidão física de São Caetano do Sul. Vocês estão vendo lá a Aninha, que é fundadora, o senhor João Bonaparte, que era o presidente da CME, e um cara ali que já foi como vocês, de cabelo comprido, cinturão largo e calça boca de sina. Era a moda da época. Então, olha a largura do cinturão. Não vou falar da largura da barriga, senão eu tenho que me esconder. Mas esse grupo aí, o laboratório ali, começou a fazer algumas coisas, o simpósio continua a crescer, tem mais audiência. E acho que é interessante que aquele grupo do Celafisques, ele... eu vou voltar, se me desculpar aqui, que eu gostaria de voltar. Esse simpósio foi acontecendo em 77, aconteceu um momento muito importante. Por quê? Pela primeira vez foi confrontado a produção científica dos laboratórios do poder com um simples laboratório que não tinha verba do antigo EDMEC. E, incrivelmente, os assessores internacionais que vieram gostaram das coisas que a gente fazia aqui em São Caetano, e muito mais legal que isso. Foram aparecendo os D'Artagnans da vida, que foram mencionados aqui diversos, o Cláudio Gil, o Paulinho, o Plínio Montemor, o Marcão era daqui. Foi juntando muito mais cabeças que pensavam que nós podíamos ter uma outra proposta de investigação, pesquisa na área de ciências do esporte. E aí veio o pessoal
conversa daqui, conversa de lá, de 77, e isso eu chamo essa intenção, a gestação do colégio ocorre do simpósio de 77 até o simpósio de 78. Por quê? No simpósio de 78, é uma pena que eu não tenho aqui o slide, tem um slide sim, vamos lá. Neste local, exatamente naquela sala à esquerda que vocês estão vendo ali, o professor Laércio, brilhante como sempre, atuando na guerrilha que nós tínhamos, porque o sistema militaresco mantinha não só os laboratórios, como a ideia de hegemonia médica nesse setor, e nós, inconformados com essa situação, criamos, então, um processo de discussão e conversamos com a Federação de Medicina Esportiva, avisando que nós estamos inconformados, que nós íamos criar uma outra instituição. Rapidamente, o Laércio pode me corrigir se minha memória falhar, o presidente veio aqui no nosso simpósio para falar, olha, vocês não queiram criar nada. Por quê? Porque a federação acaba de aprovar uma mudança no estatuto. Bela surpresa, os caras eram bons no jogo. E aí o estatuto vai permitir que os professores de educação física sejam membros titulares da Federação de Medicina do Esporte. Vocês ficaram quietos agora, você imagina nós, naquela reunião. E foi muito interessante que o Laércio foi o nosso Davi, que pegou o Golias e falou uma frase inesquecível. Quer dizer, doutor Pimenta, que a partir de agora o professor de educação física vai ser admitido na federação. Vocês não precisam fundar mais nada. Não. Então, o Davi novamente usou a segunda funda e falou, bom, então nós podemos admitir que no futuro nós vamos ter um professor de educação física presidente da Federação Brasileira de Medicina Esportiva. Não, isso não. Eu falei bem menos ágil e dramático do que o presidente de plantão, momento pelo qual vocês estão aqui nesse auditório por causa desta situação muito bacana que aconteceu, porque naquele momento ficou claro que nós precisamos de uma instituição, mantendo as relações com a federação, não tem nenhum problema, ao contrário, mas tem uma instituição que tivesse os profissionais de ciências do esporte. E isso, aí nasceu os primeiros sonhos. Então, qual que é o sonho? Quando vocês perguntam, porque eu vi falar bastante aqui da educação física, mas queria lembrar que a ideia original, o sonho original do colégio, foi um sonho de ter um colegiado dos representantes das diferentes áreas do saber. E aí vem o nome colégio, que é claro que proposição de plantão é fácil pensar que foi uma tradução de uma instituição americana. Mas a palavra é portuguesa, chama colegiado, e quer dizer que todos têm espaço quando a discussão é o benefício da comunidade. E quando se quer usar saber em benefício da comunidade. Esse foi um dos grandes sonhos daquele grupo. Outro ponto importante era que outro sonho, é que tivesse o que faltou naquela reunião. E nós não podemos cair no erro histórico, porque pior que uma tragédia é não aprender com a tragédia. E é esse um dos outros princípios, sonho de um respeito mútuo entre as áreas do conhecimento e do saber, como preceito fundamental para avanços verticais. Esses dois pontos são fundamentais pilares do CBCE. E por eles dois, eu peço que vocês lembrem bem, podia apagar toda a apresentação e esquecer. O colégio nasceu sob essa égide.